Fala nação, uma excelente terça-feira, estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí desse mercado da bola do Flamengo, principalmente em relação à possível chegada de Lucas Paquetá aí no Flamengo. Estou trazendo um corte com essas atualizações dessa negociação entre Flamengo e a equipe do West Ham lá da Inglaterra. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. E trazendo um nome muito importante, que já tem história no clube. Eu tô falando de Lucas Paquetá. O nome dele já tinha aparecido em agosto do ano passado, mas não deu certo. Na ocasião, era muito caro, né? Agora, será que é muito caro? Que o Flamengo colocou suas armas, hein? E eu vou trazer o Edson Viana, direto do Ninho do Urubu, para falar sobre essa negociação e dessa disposição financeira do Flamengo para gastar, para trazer o Lucas Paquetá para reforçar o time nessa temporada, meu amigo. Bem-vindo a Taon. Oi, Joana. Obrigado. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente no Taon. O presidente BAP já tinha falado que esse ano vai abrir os cofres para reforçar ainda mais o time. Falo aqui do CT do Flamengo, do Ninho do Urubu, mas a torcida quer saber de um jogador que está longe daqui, lá na Inglaterra, o Lucas Paquetá, revelado aqui no Flamengo, como você falou. Ele jogou aqui até 2018, quando se transferiu para o futebol europeu. Segundo a apuração dos nossos companheiros do GE. Globo, o Flamengo tem um entendimento já com o Lucas Paquetá em relação ao contrato, duração desse acordo, e conta com o interesse do jogador em voltar a atuar no futebol brasileiro e no Flamengo para que essa transferência se concretize. Internamente, o clube entende que é uma transferência muito complicada por causa dos valores envolvidos. O West Ham da Inglaterra considera que o Paquetá é um jogador de alto valor e que inclusive ainda tem mercado no futebol europeu, então não pretende facilitar essa transferência. O Flamengo pretende esticar a corda até aproximadamente 40 milhões de euros, o equivalente a 250 milhões de reais, mas isso ainda estaria longe da pedida do West Ham, e para isso conta com o poder de convencimento do Paquetá e dos seus representantes para que ele possa vir a jogar no Flamengo. A gente lembra que o West Ham não vive um bom momento no campeonato inglês, está na zona de rebaixamento e aí precisa do Paquetá para sair dessa situação. É um jogador muito importante no elenco, então são muitas pontas que precisam entrar em acordo para que essa transferência aconteça já no primeiro momento, no primeiro semestre, mas existe de fato a vontade do jogador em voltar para casa, ele que é uma cria aqui do Ninho do Urubu. Essa novela ainda promete se estender um pouco mais. Falando dos jogadores que estão aqui, o Flamengo se reapresentou ontem, pelo menos o elenco principal do Flamengo. Hoje tem atividade em 2 períodos, agora de manhã os jogadores estão fazendo avaliações, eles estão passando por vários exames para que a comissão técnica possa saber em que estágio cada um se reapresentou. À tarde tem mais um treinamento, está sendo um retorno aos trabalhos em 2 frentes. O time sub-20 se preparando para jogar amanhã contra o Bangu pelo Campeonato Carioca em Moça Bonita. Vai ser a estreia do Flamengo, porque o jogo contra a Portuguesa foi um jogo adiantado da 5ª rodada do Campeonato Carioca, então para todos os efeitos, a primeira rodada do Campeonato Carioca é amanhã. E aí a ideia é que gradualmente o elenco principal vá voltando em ação. Alguns já podem voltar no dia 21 contra o Vasco. E a ideia é ter força máxima à disposição no dia 1º de fevereiro contra o Corinthians na Supercopa do Brasil. Joana, eu volto com você. Obrigada, meu amigo. Trazendo, então, ao vivo as informações do Flamengo. Se reapresentou ontem, né? Aí a gente tá falando do elenco principal, que obviamente recebeu um descanso maior. E atualizando a situação, então, do Paquetá, que depende muito, então, da vontade do próprio jogador para costurar aí os interesses das duas partes. Lembrando que o Flamengo se colocou à disposição, apesar de ter feito, a princípio, uma proposta de 35 milhões de euros, se colocou à disposição para aumentar, mas botou um teto também. Falou, ó, 40 e não se fala mais nisso, então agora vai depender muito, né, da articulação do Paquetá. Meu amigo, muito obrigada e bom trabalho para você. Essa situação de conversa de Flamengo e Paquetá, Pedro Henrique Torres chegando aqui ao nosso Sport Center ao vivo com as informações também de como andam essas negociações. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você, bom dia. Tudo bem, Glaucia? Bom dia, um beijo grande para você, beijo Mari, abraço Celso, todo mundo, abraço e beijos para todos. Estamos aqui no Sport Center, mais um dia, essa suculenta janela de transferências e o assunto Paquetá está nos trend topics aí de todos, enfim, tá todo mundo falando sobre isso.
torcedores do Flamengo, torcedores rivais. E a expectativa do Flamengo é fechar o negócio já agora, nessa janela mesmo. Está se esforçando para isso. Mantém conversas com o Paquetá há um mês, tem acerto com o jogador. Então a parte do jogador está difícil. Agora o problema é a parte mais complicada, né? A parte mais difícil com o West Ham, com o jogador tudo certo, tudo já normalizado para ser o novo reforço do Flamengo, mas falta o West Ham. Os amigos do Fala Fonte mais cedo deram a informação que o West Ham convocou acionistas para discutir a oferta do Flamengo pelo Paquetá. Quanto seria possível vender, né? Pelo que a gente sabe, o West Ham ele cobra cerca de 50 milhões de libras pelo Paquetá, dá 60 milhões de euros, 361 milhões de reais. O Flamengo inicialmente chegaria um pouquinho mais de 30 milhões de euros, mas está se esforçando e acredita que pode esticar a corda até 40 milhões de euros para repatriar o Paquetá. O Paquetá deseja voltar ao futebol brasileiro, não quer, por exemplo, ir para o Tottenham, não quer ficar num clube mais médio, assim, digamos, da Inglaterra ou da Europa. Ele quer voltar, disputar títulos, enfim, ser feliz, como algumas pessoas disseram assim nos bastidores sobre o Paquetá. E aí ele e seu staff estão em conversas mais diretas com o West Ham, demonstrando essa decisão de voltar ao futebol brasileiro, tentando sensibilizar. E aí o Flamengo disse até onde deve chegar, esticar a corda. Agora é acompanhar, esperar essa reunião dos acionistas também, para ver se todo mundo se comove na Inglaterra e o Paquetá volta para o Flamengo. Glaucia. Em cima dessa negociação, dessa grande negociação, que se for confirmada vai ser a maior do futebol brasileiro pelos valores que a gente está conversando aqui. Tudo já acordado, ou pelo menos ali costurado entre Flamengo e o jogador, mas falta combinar com os ingleses, né? Falta combinar com o West Ham. E aí, Felipe Luiz entrou na jogada, Brás? Conta pra gente as novidades dessa história. Boa tarde, Luísa, Pedro, PVC. Pois não só a questão de maior contratação, de mais impacto, mas eu acho que vai mais mobilizar a torcida do Flamengo. O torcedor do Flamengo é muito identificado com o Paquetá. O Paquetá nunca perdeu essa ligação com o Flamengo. É um torcedor nato mesmo do Flamengo. E aí o torcedor acaba se identificando muito, né? O garoto do Ninho, revelado no clube, e que está sempre ali acompanhando o Flamengo, torcendo pelo Flamengo. Então, criou-se automaticamente uma expectativa no torcedor do Flamengo que, eu não vi em jogadores aí recentes, assim, grandes que o Flamengo trouxe. Eu não vi o torcedor com tanta expectativa, né? Tanta querência por uma contratação como do Paquetá por conta de todo esse contexto. E aí, como você falou, Luiz, todas as armas precisam ser utilizadas para uma contratação dessa que não é fácil. E aí o Felipe Luiz, como já fez em outras negociações, também entrou no circuito. Ele já tinha falado com o Paquetá, inclusive, ano passado. Esse namoro já vem acontecendo, Flamengo e Paquetá, já há algum tempo, mas em outras oportunidades o próprio Paquetá, não por falta de vontade, mas pelo contexto, ele se mostra também muito grato ao West Ham. No período que ele viveu toda a polêmica da questão das apostas, o West Ham Clube segurou a mão dele ali naquele momento e ele se mostra muito grato, e naquele momento ali ele preferiu continuar no clube, até uma forma de gratidão, mas a vontade de vir para o Flamengo sempre foi grande, e o Felipe Luiz já tinha falado com ele naquele período, voltou a falar, e algo que animou ainda mais o Paquetá, né, nesse contexto, não só poder voltar para o clube que ele ama, que o revelou, como ouvir do treinador, né, o treinador conta com ele, apresentar um projeto esportivo para o Paquetá, como o treinador pensa em utilizar o Paquetá caso ele venha. Mas é aquilo, entre Flamengo e Paquetá, assim, já está tudo meio que encaminhado. Inclusive, aí uma outra informação, o Flamengo não só conta com a vontade do Lucas Paquetá, como também com o staff do Paquetá meio que trabalhando a favor do Flamengo. A informação que eu apurei é que nessas primeiras conversas, o próprio staff do Lucas Paquetá é quem tem tentado convencer
o West Ham a liberar o Paquetá, né? A negociar o Paquetá, na verdade, né? Então o Flamengo tem essa aliança aí também com os empresários do jogador, né? Que às vezes o jogador quer, mas o empresário não entende que pode não ser um movimento legal, mas não, tá todo mundo alinhado no Flamengo, staff do Paquetá e o jogador. Agora, são valores muito altos já a princípio que o West Ham quer pelo jogador, né? Se fala ali numa faixa ali de 50 milhões de libras, que dá ali uns 57 milhões de euros. O Flamengo não vai chegar nessa quantia, nem perto, mas talvez ele consiga chegar ali, esticar a corda ali na casa dos 40. Agora é a fase de negociação, né? E aí vai depender muito da diretoria do Flamengo, do próprio jogador e do seu staff, né? Mas é aquela coisa, você contar com a vontade do jogador já é um grande passo, né? Também é uma forma que você imaginar, você ter um jogador que não quer mais estar no clube, né? No caso ali, olhando pelo lado do West Ham, é uma coisa a se pensar pela diretoria. Agora, além de tudo isso, tem o contexto de bola rolando ali do West Ham, que está brigando para não cair, e ele é o principal jogador. Então, assim, o Flamengo precisa superar todo esse contexto para a vontade do Lucas Paquetá ser feita ali, né? E ele vir para o Flamengo. Pois é, esse cenário está bem desenhado, né? O jogador tem muito desejo de voltar para o Flamengo, tanto que agora o staff está entrando em campo também. Felipe Luiz conversando com o atleta, ajudando, quer estar junto aqui, né? Do voltar ao Flamengo, clube que o revelou, tem uma grande identificação, disputar os títulos por aqui. Mas aí tem o lado dos ingleses também. O West Ham pagou 60 milhões de euros pelo Paquetá. É um jogador muito importante ao longo das últimas temporadas e nessa especialmente em que o time briga para não cair. Como é que fica, PVC, essa disputa e esse convencimento, né, também junto a um clube inglês para abrir mão desse jogador? Primeiro é importante, assim, vamos falar sobre a operação toda. Ontem o Rodrigo Matos disse que a conversa já havia 35 dias, havia 35 dias. Mas ela estava difícil de vazar. No Brasil, quem deu primeiro foi o Bruno Braz, por questão de minutos até, eu acho, mas assim, o Braz deu primeiro. A notícia veio do Guardian, o Braz escreveu isso, mas eu estou dizendo tudo isso para dizer que os representantes do Paquetá são do núcleo de uma empresa. E são 5 sócios nessa empresa. E, normalmente, praxe que eu entendi do trabalho da empresa quando está acontecendo para explodir o negócio, eu falo assim, Pedro, vai acontecer tal coisa, se alguém te perguntar, você diz isso, isso, isso e isso. Ontem ninguém sabia. Ninguém sabia. Só um dos agentes, um dos sócios, que sabia qual era o processo que estava acontecendo. Isso quando o Braz deu a notícia, eu comecei a correr atrás, depois do Braz ter dado a notícia no UOL. Eu não tinha visto no Guardian, eu vi a notícia pelo UOL, pela matéria do Bruno Braz. E aí começa a conversa atrás, assim, cara, eu não estou sabendo, eu vou tentar saber pelos meus sócios. Então, isso é uma coisa muito valiosa, de entendimento de como foi sigilosa a negociação. Bom, a partir daí, o que eu tenho, tá, Braz? Assim, a gente tem apurações que a gente não está conversando, tem apurações diferentes, com todo respeito a cada apuração. Ontem à tarde, quando a gente estava terminando o programa, tinha notícia já de que o West Ham teria recusado uma oferta, o New York Times deu essa notícia. O The Athletic. Em torno de 30 milhões de euros. A recusa foi de 30 milhões de euros. E a informação o Flamengo sabia que essa proposta ia ser recusada. A primeira proposta é 30 milhões de euros. Nós estamos abrindo conversa. O Flamengo sabia que ia. E então a proposta do Flamengo vai subir para 35 a 40 milhões de euros. E o Flamengo trabalha com 3 hipóteses. Uma hipótese oferece agora, o West Ham está 7 pontos abaixo do Nottingham Forest, afundado na zona de rebaixamento em 18º lugar. O West Ham vai entender que não tem condição de escapar do rebaixamento e vende agora. Vende agora, vem o Paquetá agora. Segunda hipótese, o West Ham não abre mão do Paquetá durante a temporada para tentar escapar do rebaixamento. O Flamengo efetiva a compra e ele vem em julho. A terceira hipótese, que é isso que eu estou brincando que é o presente de Natal. A terceira hipótese compra agora, entrega em julho. Quando chegar no final de fevereiro,
A janela brasileira, a janela inglesa fecha em fevereiro, mas a brasileira fecha em 3 de março. A coincidência é que 3 de março é Natal rubro-negro, dia em que nasceu Deus, Zico. E aí, o Flamengo chega em fevereiro, o West Ham se afunda no rebaixamento mais ainda, o Flamengo bate na porta e fala assim, cara, nós fechamos que ele vem em julho, mas, cara, não vai adiantar nada ficar aí, ele quer vir, a gente quer que ele venha, vocês não vão se salvar do rebaixamento, manda ele pra gente agora. E ele vem dia 1º de março para ser apresentado dia 3 de março, o dia que nasceu Deus Zico, Natal rubro-negro, presidente de Natal rubro-negro. Isso não é... Ninguém no Flamengo falou sobre a data 3 de março. A data 3 de março é uma coincidência que é o aniversário do Zico e que é o fechamento dessa janela brasileira. São 3 hipóteses que está se trabalhando. Claro que tem uma quarta hipótese. A quarta hipótese é o West Ham falar assim, não, cara, eu paguei 51 milhões de libras, eu não vou vender por menos do que 51 milhões de libras, que são 57 milhões de reais. E aí, 57 milhões de euros. E aí, são 250 milhões de reais. E aí pode não ter negócio. Pode não ter negócio. Mas o que ajuda? O Paquetá quer vir. E o PVC. Não, e dentro desse cenário que você mostrou, tem um ponto importante que deu uma travadinha ali na conexão do braço, mas já ele volta, porque ele parou numa parte boa, né? Tem um ponto importante. Eu quero muito ouvir o que ele vai dizer na sequência. Bruno Braz, João Kleber. Ele mesmo fez suspense. Qual que é o ponto importante, Bruno Braz? Cara, o calor aqui do Rio de Janeiro tá tendo apagão em um monte de bairro aqui desde ontem. Alô, Light, vamos dar um jeito nisso aí. Toda hora faltando luz, aí a conexão fica ruim, instável. Mas vamos lá. Dentro desse contexto, PVC, vale salientar que essa posição do Paquetá não é a que o Flamengo está querendo para ontem. Não é aquele setor que o Flamengo precisa para agora. Como era, por exemplo, o goleiro pro Rossi, que fechou agora com o André, do Gil Vicente, como era o zagueiro, que trouxe o Vitão, e também a necessidade de um centroavante ali para brigar com o Pedro. Então, assim, o Flamengo pode ter essa paciência de esperar mais um pouco, se não der para trazer agora, entendeu? Não é a posição que o Flamengo precisa para ontem. Então, assim, se encaixa um pouco dentro desse contexto, né? Estou trazendo aqui agora uma matéria do GE, trazendo informações desse planejamento do Flamengo nesse início de temporada, principalmente agora com o retorno da equipe profissional às atividades. Abre aspas, o planejamento rubro-negro inicialmente previa só 2 jogos com a molecada da base, mas a mudança na tabela antecipando o duelo com a Portuguesa, que foi válido pela 5ª rodada, para a CBF poder encaixar a Supercopa do Brasil no calendário apertado, fez com que o Flamengo tenha que disputar uma partida a mais com o Sub-20. Tanto na quarta-feira contra o Bangu, em Moça Bonita, quanto no sábado diante do Volta Redonda, serão a garotada comandada pelo técnico Bruno Pivetti. O elenco principal que voltou de férias provavelmente estreará contra o Vasco no dia 21, às 21h30 no Maracanã. Vai ser um time mesclado entre garotos e reservas do profissional. A tendência é que o Flamengo use força máxima no clássico contra o Fluminense no dia 25, ou 3 dias depois, diante do São Paulo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o time rubro-negro poderá pegar ritmo de olho na decisão da Supercopa contra o Corinthians, valendo o primeiro título do ano no dia 1º de fevereiro, lá no Mané Garrincha. Enfim, com esse calendário aí apertadíssimo, com várias competições aí que o Flamengo vai disputar na temporada, não tem muito o que fazer. Possivelmente, como disse, serão 13 dias até o jogo contra o Fluminense de pré-temporada com os principais jogadores. E aí, quem sabe, começar com o pé direito contra o Fluminense, começar com o pé direito aí no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, que vive uma crise gigantesca, e encarar esse jogo contra o Corinthians, tentando levantar esse primeiro caneco dessa temporada de 2026. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!